eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Vou dar um exemplo simples. Uma criança numa casa como essa, onde tem muitas coisas, todas muito chamativas, ela naturalmente vai querer pegar as coisas. Coisas perigosas eu tenho que tomar cuidado, senão ela pode se machucar. E coisas que eu tenho muito carinho, eu tenho que afastar, porque é natural da criança pegar, experimentar e olhar. Bom, se eu o tempo todo quero manter a casa desse jeito e a criança chega e eu fico o tempo todo correndo atrás dela, o difícil para mim vai ser a atitude da criança, porque eu posso falar, nossa, essa criança mexe em tudo, essa criança é muito difícil. Mas na verdade não é. A curiosidade infantil faz parte, é inerente a ela. A atitude que eu vou ter em relação a isso que pode tornar o caso um grande complicador. Na escola, por exemplo, é uma questão comum os professores falarem assim, eu tenho um aluno que é muito difícil. E a pergunta, mas é difícil no quê? É difícil no trato com os colegas, é difícil fazê-lo sentar e estudar. Esta dificuldade, quando chega a nós como condutores, médicos, terapeutas, professores, ela nos transmite o quê? A bem da verdade, se formos honestos, ela às vezes nos transmite uma incapacidade de lidar com a dificuldade da criança e eu projeto tudo na criança. Eu sinto muito, a criança é difícil. E o meu papel enquanto terapeuta, enquanto condutor dessa criança? Sempre há possibilidades. Nessa dificuldade aparente, eu tenho que tentar ver dentro de mim o que eu posso contribuir para vencer as dificuldades e ir adiante. É uma mudança de paradigma, porque quando a gente pensa nisso, a gente se implica com o problema. A escola traz uma informação, olha, o seu filho, ele bate nas crianças, ele faz isso, faz aquilo, vamos pensar assim. E talvez até o próprio professor, quando fala isso, já mostra uma grande dificuldade. Ela é difícil? Ou é difícil o nosso entrosamento com ela? Ou é difícil o nosso acesso para ver o que nós podemos fazer por ela. Eu preciso de novas ideias. Aí entra realmente a boa vontade, entra realmente esse compromisso espiritual que temos com essa criança. No consultório médico, a gente sempre fala assim, os casos mais difíceis, embora sejam muito complicados, são aqueles que dão mais satisfação, porque a gente tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ver, tem que acompanhar. Com a criança é a mesma coisa. Algumas crianças, elas trazem situações para as nossas vidas que a gente não tinha ideia. Quando eu simplesmente falo assim, essa criança é difícil, essa criança traz muito problema, eu compartilho, eu encerro, eu fecho essa criança numa dificuldade que antes de mais nada é minha. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Quer contribuir com alguma dica? Me escreva e não deixe de me seguir no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um abraço, até a próxima!